Eu quero falar hoje sobre uma parte desse desafio missionário, né, da igreja, que é a parte de mobilização, né, e treinamento, capacitação de jovens para a plantação de igreja. Eu coloco como sendo um dos grandes desafios, pois existe aí uma força muito grande, né, e essa força vem de diversos lugares, para tentar frear, né, ou mesmo parar a ação missionária entre os jovens, né? Então, isso é um desafio para a nossa geração. É um desafio que nós temos e que precisamos trabalhar se assim nós queremos avançar cada vez mais Para você, fila de pontos, só tem um dia 38, e a eu acho. plantação de igrejas nos diferentes contextos que nós temos para enfrentar. Então, vamos estar falando sobre jovens, né, plantadores, um desafio à nossa geração. Esse desafio não nasceu hoje, né, não nasceu na nossa geração, apesar de ser atual, mas o desafio de termos missionários, de termos homens, mulheres que se disponham, né, a avançar com esse reino, né, aos confins da terra, remota aí dos tempos de Jesus, né? Foi ele mesmo, né, nas palavras aí do nosso grupo crente nordestino, né, nas palavras do nosso Senhor Jesus, a roça é grande, mas os cabra-machos são bem pouquinho, né? Então a gente tem aí um vasto campo, né, missionário, falando do sertão nordestino, nós temos aí um desafio gigantesco, né, para ser alcançado, e são poucos realmente, né, aqueles que se dispõem aí, né? Jovens, então, cada vez mais tem sido escasso vermos, né, jovens missionários no campo, né, trabalhando diretamente com o campo missionário. E nós precisamos trabalhar mais para que a gente possa, então, mudar essa realidade, né, para que a gente possa, então, transformar e podermos ter mais jovens envolvidos nessa força, né, nessa força missionária que a igreja precisa realizar para que o reino de Deus possa continuar avançando, né? E aí a palavra do Senhor, ela mesmo se encarrega de dizer que os jovens são chamados, são escolhidos por causa de sua força, né? Por causa da sua disposição. Então, se nós falamos em locais não alcançados, se nós falamos em locais de difícil acesso, se nós falamos em locais com um contexto, né, de dificuldade para o alcance e o estabelecimento de novas igrejas, nós precisamos entender que aqueles que têm mais força e mais vigor podem ser bons instrumentos, não, né, não os únicos, mas que podem ser bons instrumentos para que possamos utilizar para a expansão do reino de Deus, para a plantação de novas igrejas. E para isso a gente precisa, então, ajustar a nossa visão, né? Olhar bastante para o passado, né? Para o que nós fizemos, olhar também para o presente, né? O que estamos fazendo, e para o nosso futuro, né? O que nós faremos, né? Nós precisamos refletir em todos esses pontos. Não podemos apenas ficar olhando para o futuro, né, porque nós não vamos conseguir chegar lá se os nossos olhos estiverem apenas nesse ponto, né? Também não podemos ficar só no passado, né, porque senão nós não vamos conseguir avançar, e nem somente no presente. Então é um conjunto, né? Nós precisamos analisar todo esse conjunto, né, de visão, né, da obra missionária como um todo, né, desde o seu passado até a nossa geração presente, né, para que daí então a gente possa começar a visualizar o futuro, né, e não somente visualizar o futuro de como nós esperamos que ele seja, mas também para ajustarmos, né, aquilo que nós fazemos hoje para conseguirmos alcançar aquele objetivo que nós pretendemos. Então é muito importante nós fazermos esta visão, né, trazer os nossos olhos para esses três contextos, para que daí, então, a gente possa avançar melhor
em direção ao nosso futuro, né? Então, as nossas práticas missionárias, né, em relação aos jovens, elas precisam ser observadas, né? Nós precisamos analisar, ver, né, o que o passado fez, o que o presente tem feito e o que nós esperamos para o futuro dentro desse contexto, né, de jovens envolvidos no processo de expansão do reino de Deus e plantação de novas igrejas, no envolvimento integral aí na obra missionária. Então, nós precisamos analisar, nós precisamos observar, nós precisamos parar e fazer uma autoanálise, né? Se nós não formos capazes de nos autoavaliarmos, né, nós vamos deixar passar muitos erros, né, muitas falhas que nós cometemos e não vamos conseguir ajustá-las. Então, nós precisamos estar com os olhos, né, voltados para o que nós temos feito, para que daí então a gente possa ajustar aí toda esta caminhada. Então, quando falamos quando olhamos para o passado, né, ou seja, para a história, né, das missões, né, no início da sua realização, nós encontramos um envolvimento muito poderoso, né, de jovens dentro desse contexto missionário. Nós encontramos aí muitos, né, a Bíblia, né, se você pegar os relatos de Jesus, né, de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar uma grande força jovem envolvida com esta obra missionária. Então, nós não estamos falando de algo novo, né? Nós estamos falando de algo que já existiu e de algo que existe. Então, nós precisamos atentar para essa realidade. Se nós pegarmos, por exemplo, os apóstolos de Jesus, nós vamos encontrar ali uma média de idade entre 24 e 33 anos, né? Dentre aqueles que foram chamados, né? Aqueles 12 primeiros apóstolos ali que foram chamados por Jesus, que foram treinados, eram jovens, né? Jovens, alguns casados, outros solteiros, mas que dentro do seu contexto, dentro do seu vigor, dentro da sua força, o Senhor Jesus os identificou, né, e investiu na vida deles para que pudessem, então, serem pescadores de homens, né, se transformarem ali em pessoas que iriam contribuir diretamente com o trabalho de expansão do reino de Deus. Então, é muito importante que a gente observe para esse passado. Também encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, que o encontro com o Senhor Jesus também, né, em sua juventude aí, em média seus 28 anos, os historiadores analisam que mais ou menos por esse período ele teve o encontro ali com o Senhor Jesus, e a partir daí então a sua caminhada missionária se iniciou, né? Ela começou a criar forma, ela começou a criar experiência, ela começou a criar maturidade, né, até chegar ao ponto de ser o cara que iria influenciar diretamente a história das missões durante os séculos e séculos que vieram em seguinte à sua caminhada. Né? Temos, né, o jovem Timóteo também, né, um jovem pastor, discípulo do apóstolo Paulo, né, que não passou despercebido, né, que não passou despercebido por causa da sua juventude, mas, pelo contrário, foi-se identificado nele, né, um chamado, uma vocação, foi ali percebido pela oração, pela imposição de mãos, a importância, né, que ele poderia ter dentro desse trabalho que Deus está fazendo, que Deus está realizando. E aí, então, o apóstolo Paulo não perde essa oportunidade de investir na vida dele. Coloca ele na sua caravana missionária e, a partir daí, então, começa a trabalhar toda a visão, toda a doutrina, né, toda a capacitação para que ele pudesse, então, estar desenvolvendo o ministério, né, crescendo, né, em maturidade e em exercício do seu chamado, né, sem negligenciar aquilo que Deus tinha ministrado ao seu coração para que ele pudesse fazer. E temos também outro, né, personagem bem interessante na história bíblica, o João Marcos, né, que eu coloco aqui um jovem problemático, né, eu coloco aqui até uma interrogação, né, pois muitas vezes quando nós
olhamos para esse personagem bíblico, né, para essa pessoa, nós o identificamos como aquele que foi o motivo da contenda, né, que houve, né, ali entre a equipe missionária que o apóstolo Paulo fazia parte, né? Mas houve todo um contexto, né? Houve todo uma realidade que envolveu aquela situação, né? João Marcos ele não quis continuar com a primeira viagem missionária, retornou, né? Não se sabe o porquê, a Bíblia não precisa, né? Especificamente o porquê que ele retornou. Alguns acreditam que por causa da visão que ele estava tendo, né, das experiências difíceis, né, da luta, da dificuldade que o apóstolo Paulo e a equipe passava, ele, né, correu ali com medo, né, e desistiu daquela viagem. E depois, quando em seguida tentou retornar, né, o apóstolo Paulo ali naquele momento entendeu, né, que não era o tempo dele voltar, né, que não era o tempo dele estar junto, e acabou que ali houve uma contenda, houve uma divisão no grupo, né, mas não no trabalho que Deus estava querendo fazer. Né, cada um continuou com o seu trabalho, cada um continuou com a sua obra, e mais à frente nós encontramos, então, esse jovem, né, de novo, trabalhando com o apóstolo Paulo. Né, e não apenas trabalhando junto com ele, mas, como nas suas próprias palavras, sendo muito útil, né, para a obra que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo em sua geração. Então, todo um contexto, né, ele estava envolvido dentro dessa juventude, desses jovens que estavam envolvidos com a obra missionária. Existia todo um contexto. Né, não existia ainda, logicamente, nenhum um conceito formado a respeito, né, de uma ação missionária especificamente de jovens, né? Mas eu acredito que ali estava sendo construído, né, uma base para que pudesse servir de alicerce aí para as próximas gerações. E que a gente não perdesse de vista, né, essa força que está disponível para todos nós. Né, para todos nós. Então, a igreja ela é formada desde crianças até os idosos, até os anciãos. Então, nós temos ali, entre, né, esse grupo jovens, temos crianças que precisam de uma atenção se nós queremos, no futuro, termos pessoas que estão verdadeiramente envolvidas, né, nesse processo missionário. E também, olhando para o presente, aí já em nossa geração, né, já dentro do nosso contexto, nós encontramos aqui um livro bem interessante, né, o Missões até os Confins da Terra. É uma história biográfica, né, de vários missionários anônimos, né, muitos deles, com certeza, você nunca nem ouviu falar dele, mas que participaram aí ativamente dentro do processo de expansão do Reino de Deus na história da história da igreja. Né? Então, se você puder adquirir esse livro, eu sempre aconselho aqui nas nossas escolas de missões, a gente sempre aconselha a todo missionário ter esse livro, né? Pois traz aí muitas experiências, né? Dentro dessa biografia, nós temos aí um capítulo que trata justamente, né, do trabalho dos jovens entre os campos missionários, tanto os jovens casais como os jovens solteiros, né? Eles envolvidos fortemente nesse processo de expansão do Reino de Deus, plantação de novas igrejas. Então, se você puder, adquira esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante aí para a sua vida. Então, em toda a história contemporânea, né, a força missionária jovem foi uma força motriz poderosa, né, para a expansão do Reino de Deus. Quando você vai ver lá, você vê jovens abandonando tudo, deixando tudo para ir literalmente aos confins da terra e ali se gastar e se deixar gastar, né, para que outros possam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então é muito importante nós atentarmos para essa realidade presente, não apenas nos anos que se passaram, mas também nos anos, né, que fazem parte agora
dessa nossa geração, né? A MTB, a Associação de Missões Transculturais do Brasil, em 2017, ela realizou uma pesquisa missionária falando sobre a força missionária brasileira transcultural. Né? É uma pesquisa de 2017, mas que traz aí um conteúdo bastante relevante para entendermos um pouco dessa força, né, que a igreja brasileira tem no que diz respeito às missões transculturais. E, dentre toda a pesquisa, ela abrange muitas coisas. Foi uma pesquisa feita aí com diversas organizações missionárias, igrejas, e que traz aí um escopo muito grande de muitas informações a respeito dessa força missionária. Tem algumas que, para nós aqui dentro do contexto da nossa aula de hoje, são bem interessantes, que eu queria ver aqui com vocês. Uma delas é a questão dos missionários por estado civil. Né? Então, a força atual missionária brasileira, né, tem entre o seu grupo, né, casados 69% e solteiros 28%. Né? Então, a gente tem aí um número bem expressivo, né, 28%, de pessoas solteiras que estão envolvidas, né, diretamente com o campo missionário. Né? Então, esse é um dado bem interessante. E que desse, né, grupo, né, de pessoas que estão aí como missionários no campo transcultural, nós temos aí mais de 50% de mulheres, né, que estão atuantes no campo missionário. Então, aqui a gente já tem um dado bem interessante, né, para que a gente possa começar a pensar nessa realidade. Se nós temos um número maior de mulheres, isso quer dizer que nós temos aí mulheres solteiras, né, bastante mulheres solteiras que estão trabalhando efetivamente no campo missionário. Né? Então, essa é uma cultura que ainda está sendo trabalhada dentro, né, do nosso contexto brasileiro, né? Apesar de termos aí esse número mais expressivo de mulheres, né, envolvidas na obra missionária, dentro da nossa região aqui do Nordeste brasileiro, nós temos ainda uma resistência, né, muito grande das mulheres no campo missionário. Nós achamos que as mulheres elas só devem ir ao campo se forem casadas, né, ou se estiverem ali acompanhadas em um grupo. Né? Nós não conseguimos, com facilidade, vislumbrar uma mulher solteira em um campo missionário. Né? E essa não é a realidade, né, do campo, da força missionária, quando nós analisamos ela de uma forma macro, de uma forma bem maior, saindo dentro da nossa cosmovisão nordestina aqui do Brasil. É interessante. Eu cheguei no estado do Piauí, em Prata do Piauí, nós fizemos um mapeamento em 2018, na verdade um remapeamento das cidades menos alcançadas do sertão, e dentro dessa pesquisa que nós estávamos fazendo, estávamos levantando as comunidades rurais não alcançadas, estávamos ali acompanhando, né, o processo do avanço missionário entre essas localidades do sertão. E nós chegamos nessa cidade, né, lá no estado do Piauí, e uma cidadezinha muito pequena, muito carente. Nós chegamos, para você ter uma ideia, não existia nenhuma rua asfaltada no município, né, no município. Então, assim, nem aquela rua principal da praça principal, que geralmente é a única que é asfaltada, né, nem essa estava ali asfaltada. Né? Então, toda ainda no calçamento, barro, e era uma cidade, era um município. E nós conversamos ali com alguns pastores da cidade, na verdade, com 2 pastores que haviam lá, né? E um desses pastores, né, era uma igreja batista que estava fazendo o trabalho, já faziam 4 anos que essa igreja tinha sido plantada lá, e era um casal, né? Mas que a igreja tinha sido plantada pela missionária. Há 4 anos atrás, ela tinha sido enviada pela Junta Mundial, pela Junta Brasileira de Missões,
para plantar uma igreja nessa cidade, e ela foi para lá, alugou uma casa, comprou os móveis e sozinha começou um trabalho nessa cidade. 4 anos se passaram ali e a igreja foi estabelecida para a glória do Senhor Jesus. E depois houve ali uma caravana missionária que foi lá para dar uma assistência a esse projeto, e nessa ida ela conheceu um outro jovem lá, e eles dois, né, se enamoraram, casaram, né, e estavam agora como casal atuando nessa localidade. Mas o que foi interessante foi ver a ação que essa jovem teve, né, solteira, para a plantação de uma igreja em uma das cidades menos alcançadas do sertão piauiense. Né? Então, a gente vê que temos disponível muitas vezes força, né? Temos pessoas e às vezes não conseguimos avançar com a nossa visão, com o nosso entendimento, que Deus ele levanta e que Deus usa aqueles que ele bem entendem, né? Já que a seara é dele, o dono da seara é ele, os trabalhadores também são dele, então ele chama e ele capacita, e nós precisamos estar atentos também para essa realidade. E outro fato interessante, aqui ainda na pesquisa da MTB, fala sobre a faixa etária, né? Fala sobre a faixa etária desses missionários transculturais aqui do Brasil. E aí a gente vai encontrar aí entre 18 e 30 anos de idade, 24% da nossa força missionária está entre os 18 e 30 anos de idade. E 34% está entre 31 e 40 anos de idade, ou seja, 58% de toda a nossa força missionária brasileira transcultural, ela é formada por jovens de entre 18 e 40 anos. Né? Então, esse é um dado muito interessante. Esse é um dado muito interessante que nós precisamos atentar para ele, porque nós temos disponível, dentro do nosso contexto, uma força e que muitas vezes nós não estamos a utilizando da maneira correta. Não estamos utilizando de uma forma que a gente possa aí potencializar, né, essa força missionária que está disponível dentro, né, do corpo que nós temos trabalhado, pastoreado e acompanhado. Se você quer essa pesquisa, ter ela aí mais completa, né? Você manda um zap aí para esse número, manda teu e-mail aí para esse número de WhatsApp que está aí, que aí o pessoal vai mandar para você, para o seu e-mail, a pesquisa da MTB. Ela é uma pesquisa bem extensa, tem várias outras informações bem interessantes aí, que pode ajudar você a entender um pouco desse contexto, né, missionário, transcultural da igreja brasileira. Então, anota aí esse WhatsApp, tá? Manda o teu e-mail lá, pode mandar só o e-mail mesmo, que aí o pessoal já vai encaminhar mais tarde aí para vocês essa pesquisa da MTB de uma forma mais completa, tá ok? Vamos lá. Então, nessa perspectiva, né, de estarmos aí olhando para o passado, olhando para o presente, nós então chegamos, né, para olharmos também para o futuro. Né? Olhamos, vimos o que a igreja primitiva fez, como foi desenvolvido todo os processos, né, missionários com o apóstolo Paulo e toda a sua equipe, né? E temos também agora o dever, né, de olharmos para o nosso futuro, porque ele está sendo escrito hoje. Né? Então, o nosso futuro ele não vai simplesmente acontecer, né? Ele precisa ser escrito. Né? Nós olhamos para o futuro, mas começamos hoje a trabalhar e a construir, né, e esse futuro que nós esperamos. E se dentro desse contexto nós queremos, né, avançar dentro dessa visão, dentro desse entendimento, dentro desse propósito, na potencialização dessa força missionária, nós precisamos
começar a olhar para o que nós queremos, né? Aonde é que nós queremos chegar? Nós queremos ter uma força missionária mais efetiva, queremos ter uma força missionária mais com um maior número, com um maior contingente de pessoas. Então, vamos atentar também para essa realidade. E um dos pensamentos que devemos ter é qual tem sido, né, a nossa prática missionária entre os jovens, né? O que? Aí fica uma pergunta para a meditação dos pastores que possam estar nos assistindo, ou até mesmo para os jovens que estão aí nos assistindo, né? Qual tem sido, né, a sua prática missionária, né, o seu envolvimento, né, com esse processo missionário? O que tem lhe movido, né? O que tem movido o seu coração em direção a esse entendimento, né? Então, nós precisamos analisar isso aí. E cada um vai fazer uma análise pessoal, né? Cada um vai fazer uma análise pessoal. E eu digo sempre isso porque eu encontro muitos pastores, tá? Eu converso com muitos pastores de várias partes do Brasil, tá? E nesse processo, né? Eles sempre dizem o seguinte: missionário, você não consegue aí alguns jovens missionários para fazer o trabalho, a gente está precisando fazer um trabalho em tal canto, está precisando fazer um trabalho em tal canto, tal, e você não tem nenhum jovem aí que possa fazer, não? E eu sempre retorno para eles essa pergunta aqui, né? Eu digo, meu amigo, onde é que estão os seus jovens? Né? Onde é que estão os jovens da sua igreja, né, que você tem pastoreado? Onde estão seus filhos, né? Não, mas é porque o pessoal aqui, aí tem isso, aquilo, outro, tem isso. Sempre tem várias desculpas, né, para não enxergar um futuro dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria localidade, aonde ela está. Então, se olha muito, né, como diz o ditado popular, né, se olha muito para a grama do vizinho, né, mas esquece de se olhar para a sua própria grama, né, para o seu próprio contexto. Então, a gente olha muito lá para fora, né, e vê, puxa, aquele jovem ali é um jovem muito aplicado. Aí olha para outra igreja lá, não sei o que, aquele outro jovem também, tal. Mas você está cheio de jovens próximos a você e você não tem conseguido enxergar eles, né? Essa tem sido a realidade que nós temos encontrado. Então, nós precisamos fazer essa autoavaliação nossa, se queremos, então, ajustar o nosso futuro. E aí, Rodrigo? Oi? Sou eu. Pode falar. A grande dificuldade aí, nessa sua fala, né, que a gente percebe, e a gente fala como pastor, como quem lida com jovens também, é exatamente esse investimento no treinamento desses jovens da igreja, né? Existem as agências, existem as escolas de férias, e você tem experiência, atua nessa área, nós estamos também atuando. Mas sabe que muitos pastores até resistem ao envio desses jovens para o treinamento. Isso. Então parece assim, em geral, parece que quer pegar já um negócio pronto, né? Já tudo acabado, mas isso até é uma das funções dos obreiros, né? Nós somos colocados na igreja para treinar, para o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu os obreiros, né? Os ministérios, apóstolos, profetas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E às vezes a gente encontra esse entrave na nossa própria visão como liderança, quando nós não disponibilizamos. É trabalhoso treinar pessoas, dá trabalho, investir em pessoas não é fácil, tem as frustrações, você investe, às vezes, entendeu? Depois que aquela pessoa está treinada, se sente capacitada ou habilitada, alguns acabam se sentindo independentes, mas a nossa missão é essa, nós temos que treinar, nós temos que investir nessa força missionária jovem, já que a temática aqui abordada, a ênfase está relacionada aos jovens, né? Isso aí. Desculpa aí interromper a sua fala. Não, muito bom o comentário. E entender, né, que a gente sente essa dificuldade. Primeiro, e também despertar esses vocacionados para serem treinados. Depois que conseguimos,
alguns, tem todo um processo, né? Isso. Mas pode prosseguir aí. E uma coisa que é importante também é nós iniciarmos esse processo, né, não apenas vislumbrando, né, ali um obreiro para trabalhar dentro do contexto que nós queremos, mas sim formarmos homens e mulheres que são obedientes a Deus, né, ao serviço ao Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, né, quando nós nos dedicamos com esse entendimento, a nossa frustração que muitas vezes acontece, né, quando o que nós esperamos não acontece, ela vai diminuindo a sua força. Né? Ela vai diminuindo a sua força. Por que ela diminui esse impacto em nós? Porque a nossa consciência vai estar focada no fato de que nós estamos formando pessoas para o reino de Deus. Né? Então, o próprio Espírito vai nos conduzir nesse propósito, né? Nesse entendimento. Então, essa é uma dificuldade que muitos líderes têm de formar, né? de investir em obreiros, é justamente com medo dessa frustração. Eu vou investir no cara aqui, mas se amanhã o pastor da cidade vizinha aqui, que é uma igreja maior, vier aqui, vê o obreiro, pega o obreiro e leva. Né? E aí o cara vai e diz assim, não, então eu não vou formar o obreiro. Então, ele deixa de estar trabalhando e exercendo o ministério o qual Deus colocou a ele para desenvolver sobre a igreja, né, na capacitação, no aperfeiçoamento, por puro egoísmo, né, por puro sentimento pessoal próprio. Né? Então, nós precisamos entender que a nossa vocação como líder, como ministro, como pastores e mestres, né, da igreja local, é de aperfeiçoarmos os santos. Né? A utilização desses santos cabe ao Espírito e ao Senhor nos conduzir. Né? Então, eu acredito que quando a gente começar a mudar esse entendimento dessa praxe, né, entre os jovens, nós vamos começar a ver resultados diferentes aí desse contexto missionário. O preconceito também é um fator muito forte para esse processo, né, para o desenvolvimento desse processo. Então, se tem ainda um preconceito muito forte com o jovem, né, principalmente com o jovem envolvido, né, na obra missionária, envolvido no trabalho missionário, envolvido dentro desse processo missionário. E esse preconceito, como na imagem aí, né, ele causa literalmente uma destruição. Né? Ele destrói literalmente, né, esse processo, né, do levantamento de novos missionários, de novos vocacionados. Então, nós precisamos atentar para essa realidade, seja ele jovens solteiros ou seja ele jovens casados. Né? Nós vamos encontrar, dentre os dois grupos, né, preconceitos, né, que norteiam literalmente, né, todo esse processo que nós estamos falando aqui, né, como é o caso do desinteresse na missão. A gente acha que jovem ele não tem interesse nenhum na missão. Não, o jovem não tem interesse em missão, não. O jovem está preocupado com outra coisa. Ele não está preocupado com missão. Mas aí a gente se pergunta, por que ele não está preocupado com missão? O que tem sido apresentado para ele, né, que tem se tornado algo maior, algo mais valoroso em sua vida do que a missão? Então, eu acredito que essa visão do desinteresse, né, por parte do jovem não nasce na sua juventude, mas sim nas experiências que esses jovens estão tendo. Então, nós precisamos ficar atentos para essa realidade. O outro a inclusão, né, do jovem dentro do espectro da irresponsabilidade. Não, o jovem ele é irresponsável, o jovem ele faz de qualquer jeito, o jovem ele não tem ali um compromisso, né, real.
eu também não enxergo dessa forma, né? Eu acredito que depende muito, né, da exposição que os nossos jovens estão tendo às realidades que estão ali ao seu redor, né, ao qual eles estão expostos, né? Então, se nós temos uma juventude que está envolvido, né, com pessoas responsáveis, a tendência é que esses jovens imitem, né, aquilo que eles estão vendo, né, aquilo que eles estão enxergando, ou se afastem, né, ou não queiram, ou seja, tenham um desinteresse na missão por verem, né, que aqueles que deveriam estar investindo em suas vidas estão completamente desinteressados por ele. Então, é mais confortável para nós, como líderes, dizer assim, se o jovem quiser, ele que procure, né? Mas a responsabilidade da educação missionária está sobre nós, né? E não sobre eles, né? Então, eu não posso deixar para o meu filho ter o desejo de querer ir para a escola, né? Eu tenho que gerar nele o sentimento e o desejo de que é importante ele estudar, né? Eu não posso simplesmente deixar, se você quiser, você acorda e você vai, né, para a aula. Se você não quiser, pode ficar dormindo. Não, eu tenho que ter uma ação em direção a ele e dizer, vamos, levanta que a gente precisa ir para a aula, a gente precisa estar envolvido, você precisa estudar, enfim, trazer para ele esse entendimento. Aí sim ele vai começar a construir uma vida responsável diante dos desafios que vão surgir dentro desse contexto que nós estamos falando. Outra coisa interessante é que os nossos jovens, eles são hoje estimulados diretamente ao secularismo, né? Nós não vemos mais aquelas famílias, aquelas igrejas que estimulam a juventude para a obra missionária, né? Não estou dizendo que nós vamos forçá-los a ser missionários, mas nós podemos influenciá-los a serem cheios dessa chama, né? Então, nós precisamos para a direção contrária, né? Se nós, por exemplo, eu conversei com um pastor esses dias aqui em Natal, e nós estávamos falando sobre essa questão dos jovens, né? Jovens missionários. E ele disse, e eu perguntei para ele, você não tem jovem aqui não na igreja? Ele disse, temos muitos jovens, mas os nossos jovens não têm interesse em missões. O interesse deles é só faculdade, eles estão em outro contexto. E aí eu perguntei para o pastor, digo, tá, pastor, e qual tem sido a exposição que você tem dado a esses jovens no que diz respeito a missões? Como é esse contexto do envolvimento deles com a obra missionária? Está restritas somente a um culto de missão por ano, né? Ou nem isso? Como é esse relacionamento? As crianças daqui, aqui tem criança, não tem? Tem algumas crianças. Então, as crianças aqui, elas são estimuladas nessa visão, nesse entendimento de que o reino de Deus precisa ser expandido. Você tem investido, né, nas crianças, nos jovens, nos adultos, sobre essa capacitação para o campo missionário? Não, nós não temos feito nada disso. Eu digo, então, você não pode esperar algo diferente do que você tem, né? O que você tem é o que você tem plantado, né? E glória a Deus que ele recebeu, né, essa palavra com sabedoria, né? E aplicou o coração a tentar criar estratégias para mudar essa realidade. Porque eu dou o exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo aqui em casa. Os meus dois filhos, o Davi e o Jonatas, o Davi tem 12 anos, vai fazer 12 anos agora em dezembro, e o Jonatas tem 5 anos. Então, o que acontece? Desde a menor idade deles, eu trabalho a consciência deles do envolvimento que eles devem ter no reino de Deus. Então, eu estimulo eles desde a infância a eles entenderem que o contexto missionário, que a responsabilidade deles como cristão é expandir o reino de Deus, seja através da profissão, seja através de uma ação missionária integral no campo. Não importa, mas a consciência que eles têm
né, hoje, né, é uma consciência de que eles têm uma responsabilidade com a expansão do reino de Deus. Né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu sempre sento com eles e converso com eles, porque aqui nós estabelecemos o seguinte com as crianças. Aos 18 anos de idade, antes de vocês fazerem o Enem, 17 anos, 18 anos, antes de vocês fazerem o Enem e entrarem em uma faculdade, vocês vão passar um ano em um treinamento missionário transcultural. E aí eu sento com eles, pego o mapa mundi, abro o mapa mundi aqui, né, para eles, e digo, existe uma base missionária aqui nesse país, tem uma base missionária aqui nesse outro país, tem uma base missionária nesse outro país, nesse. Qual é o país que hoje, se você pudesse escolher, qual seria a base missionária que vocês vão para o treinamento de vocês? Né? E aí um diz, eu quero ir para essa da África do Sul, o outro, não, eu quero ir para essa outra aqui na Europa, que é mais perto do time de futebol, do Cristiano Ronaldo e tal, aquele moído todo que a criança, né, ainda está fazendo. Mas já existe um estímulo, né, em seu coração para que, quando ele chegue na idade certa, não seja algo forçado. Entendeu? Eu querer deixar na sua juventude, depois dele construir todo o seu entendimento, toda a sua visão, depois dele formar toda a sua experiência de amizades, de amigos, que estão focados em coisas completamente diferentes, deixar eles crescerem para depois chegar e dizer assim, agora deixe tudo e vamos para a missão, meu amigo, é só uma intervenção divina muito poderosa para conseguir conduzir uma juventude dessa em direção aos campos missionários. Então, nós precisamos trabalhar hoje com essas crianças, com esses jovens, construindo na mente deles essa visão, né, para que eles não sejam escravos desse secularismo que está escravizando a nossa geração. Né, para que a próxima geração que venha seja uma geração de missionários, de jovens missionários que vão avançar cada vez mais em direção aos campos não alcançados. Outro ponto também interessante que são colocados fora do seu contexto. Né? Muitas vezes se olha para a juventude e quer encaixar eles dentro de um contexto que não pertence a eles. Né? E quando não se consegue encaixar esse contexto, o que se tende a fazer é dizer, não, isso aqui ele é rebelde, né? Ele não quer aceitar a forma como eu estou querendo dizer. Né? E isso é terrível, né? Isso é falta de compreensão de uma cosmovisão, de uma contextualização, né? De gerações. É um choque que acontece. Toda mudança de geração, esses choques eles vão acontecer. Eu estava conversando esses dias com um pastor missionário e estava dando a ele ali algumas... A gente auxilia ele ali na construção de alguns treinamentos, né? Na sua base missionária. E eu falando com ele que ele precisava, dentro do espectro ali de pessoas que ele desejava trabalhar, que eram jovens, né? Ele precisava ajustar suas campanhas na internet para esse público. Ele não podia criar um banner de divulgação que aonde um idoso, ao olhar, iria se interessar. Ele tem que criar um contexto onde a juventude se interessaria por aquilo que ele está apresentando. Né? E aí ele foi e disse assim, rapaz, eu estou tendo uma dificuldade aqui muito grande com a minha filha, porque é isso que ela diz, né, que tem que acontecer, que tem que ser feito, mas eu não consigo enxergar isso aí. Né? Eu disse, por causa desse choque, né, de gerações. Então, nós não podemos querer que o jovem ele tenha a mesma formatação, vamos dizer assim, né, que a nossa geração. É diferente, é outra geração. Então, nós, como líderes, é que precisamos estar atentos para sabermos trabalhar com esse novo contexto, né? Para sabermos trabalhar com essa nova realidade, dentro dessa nova pegada que a nossa juventude está entrando. Então, nós precisamos estar atentos a esse desafio. Né? Então, esse contexto de missionários solteiros, também de jovens casais, né? Também temos aí muitos desafios
com esses jovens casais que também são parte dessa força missionária, né? Então, nós muitas vezes consideramos eles imaturos demais para o desenvolvimento da obra missionária, né? A gente olha para um casal jovem e diz assim, não, esse casal aí é muito novo, né? Não vai conseguir desenvolver o trabalho, não vai conseguir desenvolver aí com mais desenvoltura o trabalho missionário. Então, vamos esperar eles amadurecerem mais para poder a gente começar a trabalhar essa realidade com eles. Perder o casal de missionários, né? Porque se você dá esse delay, né, esse espaço, né, de tempo, eles vão amadurecerem para outra direção. E aí, para você depois conduzi-los de volta a uma visão missionária, é muito complicado, né? Você vai tirar eles, né, de dentro de uma realidade onde eles já se estabeleceram para tentar conscientizá-los do envolvimento deles de algo que é completamente fora do contexto o que eles têm vivido, né? Então, nós precisamos atentar para isso. Eu lembro de uma cidade que eu fui aqui no interior do Rio Grande do Norte, e eu conversava lá, e ele falava que tinha uma comunidade rural lá que era muito difícil de ser alcançada. Uma comunidade rural muito difícil de ser alcançada e tal, e existia ali uma dificuldade muito grande para poder alcançar aquele povo, e não tinha missionário para isso. Ele já tinha feito várias campanhas no Brasil todo para tentar trazer missionários, né, para estarem atuando dentro daquele contexto, e não tinha conseguido ainda. E aí ele veio, mais uma vez, né, um pastor com esse questionamento, perguntando se a gente não tinha um casal, né, para mandar para lá, né? E, às vezes a gente dá vontade até de dizer assim, rapaz, eu não sou Jesus não, né, para ter assim, tanta gente para mandar para todo canto, né? Jesus é quem tem os obreiros, né, os trabalhadores, não sou eu. Mas eles sempre perguntam isso, né? Você não tem lá não nenhum casal para mandar para cá, para fazerem um trabalho aqui nessa comunidade? E eu retornei para ele, então, a pergunta que ele fez, né? Você não tem aqui na sua igreja, e olha que a igreja dele era a maior igreja da cidade, quase 200 pessoas, né? E para uma cidade do interior é uma grande, né? Uma grande igreja que está se reunindo ali. E eu disse, mas você aqui não tem um casal de jovens que possam ir para essa localidade e desenvolverem o trabalho lá? A resposta que ele deu foi, os nossos jovens já estão trabalhando, já estão envolvidos com isso, já estão envolvidos com aquilo outro, já tem isso, já tem aquilo outro, e eles não têm tempo, né, para estarem envolvidos diretamente na obra missionária, né? Então, essa é a visão, essa é a realidade, entendeu? Se constrói um pensamento, né, de achar que novos missionários só vêm de fora, né, não nasce dentro do nosso contexto, não nasce dentro da nossa realidade, não nasce no nosso meio, né, e ficamos a vida inteira, né, infrutífero no que diz respeito a ações missionárias de expansão do reino, porque nós não conseguimos enxergar dentro do contexto da onde nós estamos essas pessoas, né, esses corações que estão muitas vezes dispostos, né, estão com o coração ardendo para querer ir para o campo missionário. Mas o cara olha para aquele casal e, porque são jovens, diz, não, eles são imaturos demais para desenvolverem esse trabalho e desenvolverem esse ministério. Então, essa é uma realidade, né? Como práticas não consuetudinárias, né? Que palavra complicada é essa, né? Mas é uma palavra que os mais antigos eles gostam de utilizar, né? Como fazendo referência às práticas antigas, né? As práticas dos nossos antecessores, né? Então, se considera que a prática deles, a forma como eles atuam é diferente, né, da que nós atuamos, né? Então, como se o mesmo ponto colocando fora do contexto, né, mas usando uma palavra diferente. Eu uso essa palavra porque em uma reunião de pastores, certa vez, um dos pastores, né, falou essa palavra dizendo que havia uma dificuldade, né, com o envio dos missionários jovens, porque eles não conseguiam
desenvolver as práticas consuetudinárias, né? De que palavra invocada é essa? Que eu fui até procurar no dicionário para saber que palavra é essa, que nem eu sabia, né? E aí eu fui lá procurar e dizia a respeito a isso, né? A essas práticas. E aí, depois que eu procurei ali no celular, né? Rapidamente eu pesquisei ali no Pai dos Burros, ali no Google, né? E aí eu fui e perguntei para ele, eu digo, tá, mas a prática deles dentro da cosmovisão, dentro da realidade dele, tem que ser a mesma da sua época? Né? Como assim? Isso está um pouco complicado para a gente conseguir entender isso aí. E com esse entendimento, né, com essas realidades, nós vamos frustrando, né, os jovens a estarem ingressando na obra missionária, estarem ingressando nas práticas missionárias efetivas, né, e eficazes no campo transcultural ou no campo não alcançado dentro do sertão, ou em outras localidades aí pelo mundo afora. E também são muito estimulados ao secularismo, né? Assim como os jovens, né? Os casais jovens também, eles são estimulados ao quê? Não, você casou, você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo outro, você tem que ter isso aqui, você tem que ter isso, tem que ter isso. E aí esses jovens, eles entram dentro desse contexto já com a mente focada em quê? Em construir coisas, né? E conquistar coisas aqui na localidade onde eles estão, né? Não existe mais aquele fervor, né, da esperança da glória, né, do tesouro no céu, né? As pessoas perguntam, missionário, você nunca pensou em comprar um apartamento? Nunca pensou, rapaz, não tenho tempo para pensar nisso agora, não. Eu me mudo tanto, eu viajo tanto, eu saio tanto, né, que para mim ter um lugar só para me morar, para mim vai ser muito complicado, vai me dar muito mais dor de cabeça do que... Então não é a minha prioridade, não é construir um patrimônio, né, trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dentro do secularismo, dentro de um contexto para adquirir bens, para poder ter um status, para poder ter... Não, a minha prioridade é outra, minha prioridade é o reino de Deus, e para isso a gente precisa morrer. Mas para que esse entendimento chegue no coração da juventude, eles têm que ser estimulados a isso. Eles têm que ver esse exemplo na vida dos líderes, na vida das pessoas que estão influenciando eles ali diretamente a essa realidade. Não podemos simplesmente esperar que de uma hora para outra isso surja no coração deles, porque o mundo está aí o tempo todo influenciando, está aí o tempo todo estimulando, está aí o tempo todo batendo em cima para construir no coração deles um entendimento completamente diferente do que nós pretendemos que eles tenham. Então, nós precisamos construir essa realidade. E isso tem que partir de nós, que somos líderes. Tem que dos jovens que estão aqui, se disporem a aprender, se disporem a se doar, a se entregar. Lógico aqui que eu não estou pregando e dizendo que não se deve fazer mais nada, faculdade, nem nada disso. Não, mas tudo que nós fazemos deve estar construído em um propósito. E esse propósito ele está alicerçado em quê? Está alicerçado na sua própria vida? Está alicerçado no sonho dos seus pais? Está alicerçado em construir coisas aqui, simplesmente nesse mundo? Ou está alicerçado no reino de Deus? Porque se está alicerçada no reino de Deus, seja lá o que for, aonde for, a visão vai estar construída, o propósito vai estar sendo realizado, o propósito vai estar sendo trabalhado. E se dentro desse contexto o Espírito de Deus ministra ao coração daquela pessoa que ela deve deixar tudo e ir em direção aos povos não alcançados, transculturais ou aqui dentro mesmo do Brasil, vai haver uma disponibilidade maior para isso. Por quê? Porque já se pressupõe que essa possibilidade existe. Pelo menos isso. Já se pressupõe que eu posso ser chamado para o campo missionário pelo Espírito de Deus. E se ele chamar, eu tenho que me dispor aí. Então,
vai já existir pelo menos esse pensamento. E quando nem essa predisposição existe, né? Quando nem esse desejo existe no coração de servir a Deus, não estou nem dizendo para ir para o campo transcultural, para ir para outro país, para ir para o sertão, não estou nem falando disso, estou falando para ter a disposição de servir a Deus, né? Em espírito e em verdade. Quando não existe isso, meus irmãos, é apenas uma religiosidade, né? Como qualquer outra que existe dentro do nosso contexto. Então, essa realidade, né, envolve aí todo o contexto da nossa juventude, né? Então, nós precisamos estar atentos para cumprir o nosso propósito, né, que não seja simplesmente um propósito alicerçado na nossa própria vontade, né? Porque se nós morremos e nascemos para Cristo, existe um propósito, né? Existe um desejo, existe uma vontade boa, perfeita e agradável e que não nasce em nós, né? Que nasce no coração de Deus. Então, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua realidade, né? Dentro do seu relacionamento com o Senhor, vai descobrir, né? a sua caminhada, a sua direção, a sua prática, né? Mas cabe a nós, né, trabalharmos esse entendimento, né, de que todos fazemos parte de uma grande obra que Deus está fazendo e precisamos estar envolvidas nela efetivamente, né? Não podemos estar apenas de espectadores, né, mas devemos ser participantes, né? E por último, né, dentre esses jovens são colocados fora dos seus contextos, né? Então, dentro da sua realidade, dentro do seu entendimento, né, se adequa àqueles que estão dispostos, né, simplesmente às necessidades. E nós não nos movemos por necessidades, né? Pelo menos o que nós entendemos e pregamos é que nós nos movemos pela direção do Espírito de Deus. Então, é muito importante que esses contextos eles sejam bem observados, né? De cada pessoa especificamente, cada casal, né? Tem ali o seu contexto, tem ali a sua realidade, tem ali a sua distinção, a sua característica, né? E nós precisamos identificá-las para podermos ajudá-los, né, a alcançar. Então, nós temos na nossa história jovens que não são plantadores de igreja, né, mas colaboram de outras formas dentro do panorama missionário, né? E dentro dessa observação, nós conseguimos canalizar as suas forças para algo mais efetivo, né? Para que eles possam ali verdadeiramente produzir, né, ainda mais dentro dessa realidade. Se eu simplesmente pegar aquele jovem, né, eu pego ali aquele casal, né, e quero imprimir neles uma realidade que não cabe a eles, né, que não é inerente a eles, com certeza eles vão se frustrar, né? Com certeza não vai funcionar o processo, não vai dar certo o trabalho, e aí a gente vai arranjar aí as velhas desculpas, né, para dizer o porquê que esse processo não funcionou, né? E aí a gente precisa estar atento, né, para nós mesmos no que nós falhamos, né, dentro desse processo. Então, o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade, né? Então, essa é uma questão muito interessante que nós precisamos estar atentos. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade do contexto missionário entre os jovens, né? A primeira coisa é a conscientização, né? Nós precisamos investir no processo de conscientização das nossas crianças e dos nossos jovens. Se nós queremos uma geração missionária, se nós queremos uma geração
que está envolvida verdadeiramente com o reino de Deus, nós precisamos começar a trabalhar com essas gerações, com as crianças e com os jovens que nós temos. Nós não podemos esperar. A conscientização tem que começar agora. Nós temos que envolvê-los nesse entendimento hoje. Porque se deixarmos isso para o futuro, se deixarmos isso mais para frente, nós não vamos conseguir penetrar com tanta profundeza, né, no seu espírito e em seu coração com essas verdades. Então, nós precisamos começar a trabalhar essa conscientização hoje. Né? Mas o menino já cresceu, o menino já é grande. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos tentar. Não podemos perder ninguém, não podemos deixar ninguém para trás. Né? Mas nós temos aqui uma geração que nós podemos trabalhar para que a próxima que vai vir, nós tenhamos aí, então, novos missionários, né, dispostos a se doarem, né, para o campo missionário. Tem uma frase bem interessante que ela diz o seguinte: se uma geração não lutar pela liberdade da próxima geração, ela será escravizada. Né? Então, essa é uma realidade. Né? E se contextualizarmos aqui para o que nós estamos falando, nós podemos dizer que se uma geração não lutar pela consciência missionária da próxima geração, ela será uma geração que não faz missões. Simples assim. Né? Então, se nós queremos vislumbrar no futuro uma geração envolvida na obra missionária, nós precisamos começar a trabalhar hoje com a geração que nós temos e com desde o menor até aqueles que já estão na fase já de juventude. Então, nós precisamos trabalhar esse entendimento, essa conscientização. Porque quando nós começarmos a fazer isso, meus irmãos, naturalmente vai surgir no meio da igreja as pessoas com a inclinação e com o desejo. Você vai conseguir perceber isso facilmente. Né? Aquela pessoa que é mais envolvida, aquela pessoa que é mais fervorosa, aquela pessoa que tem uma inclinação maior para a evangelização, para o discipulado, para se dedicar mais à realização da obra de Deus, você vai identificando essas pessoas. E à medida que você vai identificando elas, aí você tem que começar a construir nela essa consciência, esse entendimento. Né? Vai falando, vai ministrando, vai ensinando. Né? E aí tudo isso vai sendo construído dentro da mente da pessoa. Né? Nós temos que entender que nós somos frutos das nossas experiências, daquilo que nós tivemos, do que nós fomos estimulados. Né? Então, nós precisamos estimular a nossa geração para que na próxima geração aí que vier, ela seja uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, fervorosa e comprometida, né, com o campo missionário e com as ações missionárias. Após esse trabalho de conscientização, nós temos que mobilizá-los. Né? Porque, como eu disse, quando nós começamos o trabalho de conscientização, naturalmente vai começar a surgir as pessoas. E quando essas pessoas começarem a surgir, o que é que nós vamos fazer? Precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos mobilizá-los, né, para a ação. Né? Nós não podemos deixar apenas, vamos dizer assim, na vontade. Né? Nós temos que ter a capacidade de mobilizá-los, né, em direção às ações práticas, né, do que diz respeito a missões. E aí, essa mobilização ela pode ser feita de diversas formas, né, de diversas maneiras. Não existe uma única forma. Né? Os contextos vão dizer isso, as realidades, né, culturais, locais, vão dizer como essa mobilização vai acontecer e ela vai funcionar. Mas o que nós não podemos negligenciar é que ela deve ser realizada. Né? Nós não podemos deixar de lado, né, que essa mobilização aconteça. Nós precisamos trabalhar essa mobilização desses que vão surgindo para que possamos, então, construir a nossa força
missionária, né? Semana retrasada, eu estava em uma reunião com alguns pastores aqui em Natal e a gente falava sobre essa questão de mobilização, né? O que poderia ser feito, né? Porque ele estava com um problema. Olha só, o problema de todo mundo, né? O problema da igreja. Não tinha obreiro, né? Então, ele me chamou lá no gabinete dele, né, para falarmos sobre isso aí. Ele disse, rapaz, missionário, nós temos campo, missionário, queremos avançar, mas nós não temos obreiros, né? E aí eu entrei em todo esse contexto que nós estamos falando, né? Eu digo como é que está sendo o estímulo, como é que está sendo a conscientização, e papapá, fui conversando com ele e tal. E ele dizendo, realmente a gente não faz nada disso, realmente a gente não tem uma prática de estar trabalhando essa consciência, esse entendimento, e papapá, e realmente você falando agora, eu percebo que isso tem sido realmente uma dificuldade para a gente conseguir, né, estabelecer novos obreiros, novos missionários, e agora nós estamos aqui com pessoas, com locais no sertão, precisando de missionários, mas nós não temos as pessoas para enviarem para lá. E agora, como é que eu faço para poder mobilizar pessoas para isso aí? Aí a gente conversando, e eu dei a ele uma dica bem interessante, que eu disse para ele o seguinte, eu digo, olha, você tem uma cadeia de igrejas espalhadas pelo sertão. Então, você tem várias igrejas, umas 10 ou era 15 igrejas, que estavam ali conectadas dentro do propósito da denominação qual ele fazia parte. Eu disse, por que você não faz uma mobilização entre essas igrejas, né, tentando despertar novos missionários? Aí, como é que nós vamos fazer isso? Eu digo, você vai criar uma campanha, você vai fazer uma campanha. Até eu falei para ele, lembra daquele cartaz que é bem conhecido da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos querendo convocar jovens para irem para a guerra, né, eles fizeram um cartaz com aquele homem barbudo com o dedo apontado assim, dizendo, I want you, né, eu quero você, e bem assim mesmo, né, desafiador. Aí eu lembro sim, eu disse, então, você vai criar uma mobilização entre as suas igrejas com esse entendimento, né? Você vai espalhar cartaz ou vai fazer uma campanha de mobilização. Você vai dizer assim, precisamos de jovens missionários ou vocacionados que queiram ser treinados para o campo missionário. Espalhe essa notícia, né? Espalhe a notícia nas denominações aí, nas igrejas. E aí vão começar a vir pessoas, né? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso, né? Porque eu acredito que aonde a igreja está, ali vai ter pessoas com chamada missionária, né? Então, espalhe essa notícia, que vocês estão à procura de jovens que queiram ser treinados para missões. E aí, meu amigo, se prepara, porque aí você vai ter um número de pessoas vindo lhe procurar, querendo justamente serem treinadas, querendo ser capacitadas. E aí agora cabe a você, quando isso acontecer, conseguir, né, canalizar essas pessoas para treinamento, para capacitação, para que eles possam então agora serem preparados e depois serem enviados. Então é importante que esse processo aconteça. Ele achou incrível, né? Rapaz, que legal, uma ideia muito boa, vou construir isso aqui com a minha liderança para a gente fazer essa mobilização e papapá. Eu digo, faça que você vai ver o resultado que você vai ter de jovens buscando, porque nós temos muitos jovens que querem ir para o campo missionário. O que está faltando são oportunidades para que esses jovens sejam treinados, sejam capacitados para servir no reino de Deus. Então, o que falta é oportunidade, o que falta não é pessoas, o que falta é oportunidades. Então, nós precisamos construir essas oportunidades. Desde de igrejas em comunidades rurais, até igrejas polos, nós temos pessoas que estão dispostas a servirem no campo missionário. Nós fizemos um trabalho uma vez no sertão,
Essa semana agora, o rapaz até mandou uma mensagem para a gente, o jovem, né? Que nós fizemos um trabalho missionário em uma comunidade rural, devia ter aí os seus 500 habitantes, 600 habitantes. Nós fizemos o trabalho missionário lá, e desse trabalho missionário, esse jovem foi alcançado. Entregou a sua vida a Jesus, passou a caminhar, Hoje esse jovem é um missionário, né? Tem trabalhado em diferentes localidades, já foi para o exterior, já voltou e tal. Mas de uma comunidade rural, onde muitos com certeza achariam que seria incapaz de sair alguma força missionária de lá, saiu, né? Por quê? Porque houve uma mobilização, houve uma conscientização, em seguida uma mobilização, ele conseguiu encontrar oportunidades, né, que lhe conduziram, então, ao campo missionário. Então, é importante que a gente possa trabalhar esse contexto. Trabalhar a conscientização, agora vamos mobilizar essa força para que a gente possa, então, construir uma capacitação contínua. Por que eu coloco capacitação contínua? Porque a capacitação ele não é simplesmente um treinamento missionário pontual, tá? Ela é contínua. Então, às vezes a gente manda um jovem para um treinamento missionário e quer que o cara já volte todo pronto, né? Não é assim que vai acontecer, né? Não é dessa forma que as coisas vão funcionar. É necessário que haja uma continuidade nessa capacitação, né? Nas suas diferentes fases, nos seus diferentes tempos, nos seus diferentes contextos, né? Um acompanhamento, né, desses jovens que estão sendo capacitados. Então, às vezes, um treinamento, né, uma EMITS, ou uma escola de missões de curto prazo, né, é apenas a porta de entrada, né, o estímulo que aquele jovem estava precisando para ingressar numa obra missionária, né? Mas aí essa capacitação ela precisa ser continuada, né? Deve haver um acompanhamento pós esses momentos, porque o que é que acontece muito? Você manda o jovem para fazer um treinamento missionário de curto prazo, ele vai, participa da EMITS, e foi uma bênção, aprendeu muito lá, evangelizou, e conheceu jovens lá, missionários que estão no campo, ouviu o testemunho, Rapaz, o menino volta para a sua igreja local naquele fogo, né? naquela disposição. Aí quando chega lá, o pastor, o líder vai dizer: ei, menino, baixa a bola, tenha calma. Não é assim não, você está muito afoito, né? Você está muito... Né? Não, tenha calma, né? Fique na sua aí, né? Que você não é missionário, não. Fique na sua aí que você é um boy, você é uma criança, você é um menino ainda, você ainda vai aprender muito para poder caminhar. E aí sufoca ali a chama que surgiu no coração daquele jovem, né? Se nós entendêssemos, né, essa questão da capacitação contínua, quando esse jovem retornasse desse treinamento, né, com esse fogo todo, eu iria canalizá-lo, né, para um outro nível agora de capacitação, né, de acompanhamento, de supervisão, para que esse crescimento continuasse, né, e não fosse frustrado ali. Mas por que isso acontece? Porque esses obreiros que estão hoje, eles já são frutos dessa realidade, né? São pessoas que conseguiram sobreviver, né, vamos dizer assim, a toda essa falta de capacitação contínua, a toda essa falta de conscientização, a toda essa falta de apoio, né, conseguiram ali sobreviver e construir um ministério, e então eles não conseguem enxergar essa possibilidade na vida de outros, porque eles mesmos não foram expostos a essa realidade. Então você vê que é um desafio transgeracional, né? Então você vai precisar ter jovens que no futuro serão pastores, que terão o entendimento para os seus jovens, que serão os futuros missionários, né? Então nós temos aí 2, 3 gerações, né, para conseguir
transformar uma realidade. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer aqui num curso, numa aula de 2 horas, num treinamento de 1 hora. Não, não é assim que vai funcionar. Né? Então, a gente precisa construir essa realidade, né, para o futuro. Né? Então, precisamos investir hoje para que no futuro nós tenhamos mais alicerce para trabalhar essas realidades. Então, a capacitação contínua, ela é essencial. Né? Ela não pode ser pontual, ela não pode ser única. Né? Eu fiz um treinamento missionário, já passaram missionários jovens pela nossa missão, que fizeram um treinamento missionário, e depois desse treinamento os caras acharam que já era o Hudson Taylor. Né? Não, aqui já sou missionário, já fiz o treinamento, já fiz a capacitação, agora eu estou pronto, né, para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Né? Não, meu filho, tenha calma. Vamos continuar o trabalho, vamos ver as realidades, vamos aprender mais, vamos construir mais, vamos crescer, nos fortalecer, porque os desafios que vêm à frente são desafios maiores do que nós estamos tendo agora. Então, se você está tendo desafios agora, certa vez eu ouvi um pastor falando algo muito interessante, né? Ele disse que as pedradas que uma árvore leva condizentes com a quantidade de frutos que ela dá. Né? Então, se ela é uma árvore que dá pouco fruto, poucas pedras serão jogadas nela. Né? Então, ela será mais preservada. Mas uma árvore com muitos frutos, ela recebe mais pedradas. Então, se a gente não se prepara, né, psicologicamente, se a gente não se prepara de forma intelectual, de forma espiritual, né, contínua dentro desse processo, nós podemos estar nos deparando com situações e contextos que nós não vamos conseguir ultrapassá-los. Né? E aí, não conseguindo ultrapassá-los, esse processo será frustrado, né? Será ali quebrado, né, dentro dessa perspectiva. Então, a capacitação contínua, ela é essencial, né, para as nossas gerações. Então, pastores, vocês que estão aí nos ouvindo, jovens voltaram de treinamentos pontuais e estão naquele fogo, aproveite, né, essa chama. Né? Não jogue um balde d'água em cima, aproveite essa chama e continue a capacitação desses jovens, porque esses jovens eles vão crescer, né? Eles vão casar, e aí dentro desse processo você vai ter no futuro pessoas dispostas a servirem ao reino de Deus dentro da causa que eles estarão sendo estimulados a buscarem. E outro ponto interessante, né? Após essa capacitação contínua, é a questão do cuidado integral do missionário. Né? Então, veja que é uma sequência. Nós conscientizamos, né? Trabalhamos a consciência ali, houve o despertamento, houve ali o desejo, né, de servir em missões. Aí ele foi exposto a um treinamento, a uma realidade, né, e voltou, está ali cheio e querendo, e você aproveitou aquilo ali, continuou, né, a capacitação, o treinamento, o investimento na vida deles, né, e agora você vai e começa a enviá-lo para o campo. Né? E aí é onde entra outro perigo, né, que você rebolar literalmente, né, no ditado popular sertanejo, você rebolar o missionário no campo e deixar lá, né, ele sobreviver por si só. Né? Isso é terrível. Né? Então, o cuidado integral do missionário é uma temática que é trabalhada hoje nas diversas organizações missionárias que são envolvidas com missões e na formação de obreiros. É um departamento que é essencial, né? Porque aquele missionário que está sendo enviado, ele precisa de cuidado. É contínuo, lembra que é contínuo a capacitação? Então ele precisa de cuidado. Nós não podemos fazer como muitos fazem. O que é que muitos fazem? Manda o missionário e diz o seguinte: se ele tiver chamada, ele sobrevive. Né? E aí aquele jovem ou aquele casal vai para o campo
chega lá, se depara com situações que ele ainda não tem experiência com aquilo, ou que ele ainda não tem capacidade de administrar aquela realidade, e aí leva um baque, né, naquele momento, e aí o que acontece? Com esse baque que ele vai levar, a resposta que aquele que enviou diz não, aconteceu isso com ele porque ele não tem chamada. Né? E, na verdade, essa não é a realidade. Né? O que faltou, na grande maioria das vezes, foi o cuidado integral desses missionários que foram enviados. Porque se tivesse ouvido ali, acontecido ali um cuidado, né, um acompanhamento, mas a gente vai ter que estar o tempo todo acompanhando, vai ter que estar o tempo todo do lado. Não é o tempo todo, mas você precisa acompanhá-los, né? Acompanhar a família, acompanhar o casal dentro dos seus conflitos, dentro da sua realidade. Né? Não é privá-los, né, das dificuldades, não é isso. Mas é você auxiliá-los, né, dentro das dificuldades que eles vão enfrentar. Né? Então, nós não podemos simplesmente jogar e dizer assim, vai, faz teu nome aí. Não, opa, calma, não é assim que funciona. Né? Nós precisamos ajudá-los a construir essa realidade, né? A vencer estes desafios. Quando eles errarem, nós temos que estar prontos para cuidar deles, né, nos seus erros, né, para que eles possam aprender com esses erros e aí sim construírem acertos. Como já dizia o velho ditado, né? Os acertos são construídos por erros anteriores. Né? Então nós erramos para podermos acertar. Ninguém acerta de primeira, é difícil, né? Um ou outro que talvez consiga isso, né? Mas essa não é a realidade. Então, se você pega, tem livros bem interessantes, né? Tem livros, quem puder colocar aí no chat, Preciosos Demais para que se Percam. É um livro. Preciosos Demais para que se Percam. E o outro livro é o Dignos de Cuidado. São 2 livros, né, que falam sobre o cuidado integral do missionário. Então, quando você vai ler esses livros, eles explanam ali a realidade da falta de cuidado e do retorno prematuro dos missionários que são enviados ao campo transcultural. Né? Então, um grande percentual de missionários que são enviados ao campo transcultural e que não recebem cuidado, retornam prematuramente do campo, feridos, machucados e não dispostos a darem continuidade ao chamado missionário. E aí nós, que somos os líderes das igrejas, das missões que enviamos, né, para esconder a nossa irresponsabilidade, nós dizemos que isso é porque ele não tem chamada. Né? É porque eles não têm chamada, por isso que isso aconteceu. E isso é uma covardia gigantesca por parte de nós, que devemos cuidar daqueles que estão indo. Né? Os pastores têm que entender isso, que o missionário que foi enviado, ele continua sendo ovelha. Né? Ele é um missionário no campo onde ele está, mas ele continua sendo uma ovelha, ele continua precisando de cuidado. A família continua precisando de cuidado. Os seus filhos continuam precisando de cuidado, precisando de atenção. Eles vão estar expostos a todas as dificuldades que nós vamos estar aqui dentro de outro contexto. Então, esse cuidado, ele é fundamental. Então, você vai conscientizar a sua geração, você vai mobilizá-los, você vai canalizá-los para o campo e você precisa cuidar deles. Você precisa cuidar, confrontá-los, né, dentro da sua realidade. Não pode passar a mão em cima de falha de caráter, não pode passar a mão em cima de erros. Né? Não, é uma besteirinha, deixa passar e tal. Não, você tem que acompanhar, você tem que cuidar, literalmente, para que esses pequenos erros não se tornem grandes erros e talvez tenham ali dificuldades maiores para poder serem resolvidos no futuro. Então, isso precisa ser construído hoje. Né? Nós precisamos construir essa realidade hoje. Então, você pastor, você líder, que cuida de pessoas, que são de envio de pessoas, saiba que você precisa dar mais atenção ao cuidado missionário de cada um desses jovens que estão indo ao campo. Nós temos alguns exemplos, né? Dentro da nossa missão, eu quero mostrar aqui algum deles. Esse aqui é o Pedro e a Kaline. Hoje eles são missionários em Monteirópolis
né, lá no Alagoas, uma das 30 cidades do jogo de cartão de oração, né, das cidades menos alcançadas. E o Pedro, ele começou solteiro ainda nos treinamentos conosco, né? E eu lembro que ele dava trabalho demais, muito trabalho mesmo. Assim, o pastor dele mandou ele para cá para se livrar dele, né? Então, assim, vamos tirar esse menino daqui, vamos mandar ele para essa escola de missões para poder ver se ele escapa por lá. E aí mandou ele para o treinamento conosco e participou, né, de vários treinamentos conosco. Dava um trabalho gigantesco. Para você ter uma ideia, em uma de nossas escolas, a diretoria se reuniu, né, para que eu mandasse ele embora, né, de tanto trabalho que ele estava dando lá na localidade, né? E aí eu reuni estava com toda a nossa equipe reunida, né? E eles dizendo: missionário, a gente tem que mandar esse menino embora, esse menino está dando muito trabalho, esse menino está isso, esse menino está aquilo, lá vai, tal. Eu digo: olha, se nós vamos mandar eles embora porque estão dando trabalho, eu vou ter que mandar vocês tudinho também, porque vocês tudinho dão trabalho. Todo mundo dá trabalho. Quem é que não tem problema? Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não tem luta? Né? Mas nós vamos tentar trabalhar essa dificuldade dele, vamos tentar ajudar ele a crescer, a mudar, e assim nós fomos investindo nele ano após ano, né? Em seguida ele conheceu a Kaline, casaram, né? Fizeram um treinamento missionário junto e hoje estão plantando uma igreja, né, lá em Monteirópolis, na zona urbana, e em um quilombola lá na zona rural, lá naquele município, e fazendo um trabalho maravilhoso, né? E a gente tem ali esse acompanhamento, está sempre... Esse mês agora nós estivemos lá acompanhando o trabalho dele, sentando com ele, conversando, ajustando, trabalhando toda essa realidade. Para quê? Para que eles para que eles possam, então, continuarem, né, dentro dessa chamada missionária, dentro dessa visão que Deus tem colocado no coração deles. Então, se esse acompanhamento, esse cuidado não existir, né, se não houver essa preocupação, se nós formos querer já pegar pessoas prontas, né, vamos colocar assim, entre aspas, pessoas prontas, não, a gente quer o obreiro pronto, né? Não, o obreiro pronto, meu amigo, se ele for bom, ele já está lotado em algum canto, entendeu? E você não vai conseguir mobilizá-lo. Então, forme, né, os seus obreiros, construa ali na vida deles essa chama e esse ministério. Outro casal também que temos na nossa missão e que é uma experiência também muito interessante é a do José e a Lorena, né? Estão hoje lá em Várzea Alegre, né, no Ceará, trabalhando no processo de plantação de igrejas. Mas a história deles também é muito interessante, né? O José, quando eu encontrei ele, fui dar um treinamento lá em Olho d'Água, né? Olho d'Água dos Bois, ali no Alto Oeste, aí do Rio Grande do Norte, aqui do Rio Grande do Norte. E dando esse treinamento lá, eu conheci o José, que era de Almina Afonso, da cidade vizinha, e é um jovem que gostava muito de evangelizar e estava sempre envolvido ali, acolá. Eu digo: rapaz, esse menino aqui, acho que a gente poderia investir nele. Conversei com o pastor dele à época, e o pastor dele respondeu para mim, ele disse assim: olha, não dá para enviar ele para missões, porque ele é meio doido da cabeça. Você vê quando você conversa com ele, ele é meio areado, né? Como diz o ditado popular, né? Ele é meio areado e tal, não dá certo a gente enviar ele, aquele negócio todo e tal. E aí, eu fui conversar com o pastor dele. E disse: olha, eu queria que você liberasse ele para poder ir para esse treinamento, mas vamos tentar aí, levantar os recursos, né, para que ele possa ir para o treinamento e tal. O pastor: não dá certo, ele tem problema, ele tem isso, tem aquilo outro, tal. Eu até citei o texto lá de Isaías, que Deus abriria um caminho, que nem os loucos errariam, né? Ele disse: rapaz, olha, vai dar certo e tal. E com muita luta ele liberou, nós conseguimos o recurso, ele veio, fez os treinamentos, a Lorena também, que é do Pau dos Ferros, fez também os treinamentos, se conheceram, casaram, né, e hoje são missionários, né, plantadores de igreja, né, e estão trabalhando no sertão. E eu lembro quando em São Fernando, né, foi o primeiro campo missionário que eles tiveram. Eu lembro que quando nós estávamos lá no culto, né, de posse, né, do José e da Lorena lá, o pastor dele estava do meu lado, né?
O pastor dele olhou para mim e disse assim, missionário, quem diria, né, que esse jovem seria um missionário e estaria trabalhando com plantação de igreja, né? Ele disse, o pastor dele disse desse jeito, né? E eu respondi para o pastor dele, eu disse, o Espírito de Deus, se você tivesse perguntado, teria lhe dito. Mas como você não perguntou, o senhor não ouviu. Ele até ficou meio com cara feia para mim, mas era a realidade, né, que a gente tinha para dizer, né? Então, o cabo desse galo era bom mesmo, viu? Se desse para sair, aí me convide que estamos aí. Então, o que acontece? Então, esse casal, né, hoje, é uma referência nessa mobilização de jovens para o campo missionário. Outro casal também que eu queria falar um pouquinho deles também é o Thales e a Aline, né, o Benjamin, um dos filhos deles, e que também são missionários, né? Também plantaram a igreja no sertão, em Grangeiro, né? E fizeram um trabalho excelente lá. Hoje estão aqui em Mangabeira, aqui em Macaíba, plantando uma outra igreja em uma localidade aqui em Mangabeira, bem complicado, mas estão fazendo um trabalho também maravilhoso lá. Mas eram dois jovens. Eu lembro que quando o pastor do Thales e da Aline veio falar conosco a respeito da ida deles ao campo, né, o pastor disse as seguintes palavras, foram as palavras do pastor naquele dia. Né? Eles disseram assim, o pastor disse assim, rapaz, essa menina ela ajuda muito na decoração aqui da igreja. Né? Ela ajuda muito na decoração da igreja. Mas esse menino aí não dá para nada não, porque só dá trabalho para a gente aqui. E eu disse, pastor, manda ele então para a gente aqui, para a escola, para participar do treinamento e tal. Não, pode ir que vai dar certo. E aí eles vieram, né, e fizeram todos os treinamentos, casaram, e Deus desafiou eles a irem para Grangeiro, né? Foi o primeiro campo missionário que eles foram. E lá passaram 2 anos, plantaram uma igreja lá, né, retornaram, hoje estão aqui em Macaíba, trabalhando, né, em outro campo missionário. Mas também jovens que estão aí dedicando as suas vidas, né, a servir no reino de Deus. O outro é essa família aqui, né, o Francisco, a Luísa, que também nós conhecemos nos treinamentos, vieram, são aqui de Bom Jesus, né, e desenvolveram um trabalho lá em Riachão, na Paraíba, plantaram uma igreja lá em Riachão, na Paraíba, hoje estão lá em Bom Jesus, né, desenvolvendo um trabalho missionário lá. Mas dessa família aqui, né, uma jovem, né, a Arielle, participou também da nossa equipe do Pé de Poeira, né, um treinamento que nós realizamos de 6 meses, né, e essa foto aí é a imagem da última turma, agora de 2020.1, que começou em fevereiro. Né, então, a Arielle é essa aqui, atrás desse equipe Pé de Poeira 2020.1. Isso. Né, então, a Arielle, ela hoje, a família dela, né, o Francisco, a Luísa, e os filhos estão em Bom Jesus. A Arielle participou dos treinamentos conosco, participou do Pé de Poeira, agora voltou como missionária para Riachão e ela está como missionária lá em Riachão, junto com a Igreja de Deus no Brasil. Então, como missionária solteira. Ela é que está cuidando da igreja local lá em Riachão. E outros desses jovens aqui também que participaram do Pé de Poeira estão conosco aqui na nossa base, aqui em São Gonçalo do Amarante, né, nos ajudando aqui na construção da base, nas atividades que nós fazemos ali nas comunidades de Belo Horizonte, ali próximo a Poço de Pedra, aqui na região de São Gonçalo. Então, desenvolvemos diversas atividades ali com esses jovens, né, que doaram as suas vidas, né, para vir servir, né, entre aqueles menos favorecidos, menos alcançados. Né? São pessoas que abriram mão de projetos, né? Abriram mão de sonhos, abriram mão de profissão, né? Para poder vir servir no campo missionário. Então a gente tem aí o Augusto, que é arquiteto, né? Tá aqui conosco. Glória a Deus que ele está nos ajudando lá na construção, né? Vai ajudando um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Né? A Thaís é pedagoga, né? Então ela tem feito um trabalho ali muito bom junto com a equipe no que diz respeito ao trabalho com as crianças, alfabetização, trabalhar a parte de dislexia com algumas crianças que têm problema lá na comunidade. Enfim, temos aí jovens que estão se doando, né? E esses jovens que estão se doando para o campo missionário não só existe aqui dentro do nosso contexto, não. Existe aonde a igreja estiver.
né? Aí na sua igreja local tem jovens que precisam ser estimulados, que precisam ser incentivados, que precisam ser capacitados, que precisam ser cuidados, para que aí sim você possa ter aí um número de obreiros e líderes que vão fazer a diferença na próxima geração, né? Então, nós somos os responsáveis hoje, né, pela próxima geração. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos trabalhar essas realidades, nós precisamos investir na vida deles para que eles possam cada vez mais crescer. E vários outros missionários, que não dá para me colocar aqui, porque senão a gente ia passar aqui o dia falando, né? Mas tem outros casais de missionários que a gente acompanha que estão indo para a África, estão indo para a Gâmbia, que estão indo para outros projetos, né? E que nós continuamos, já passaram pela MEF, hoje estão com as suas igrejas locais trabalhando em outros projetos, mas que continuam ligados a gente continua esse trabalho, esse cuidado, esse pastoreio, né, com esses líderes, com esses missionários, tentando ajudá-los a permanecer nesse campo até o restante de suas vidas, né? Que eles possam literalmente doar a sua vida em direção ao reino de Deus. Então, isso acontece quando nós investimos nessa realidade. É por isso que nós estamos nessa construção, né? Que no início o pastor Luciano falou que aqui em São Gonçalo, aqui do lado do aeroporto aqui de São Gonçalo, você vê aqui o aeroporto, né, de Natal, e você vê aqui esse quadradinho azul com essa bolinha vermelha, é a localidade onde nós adquirimos uma área, né, para a construção desse centro, né, de treinamento missionário, né, aqui colocado como a cidade das nações, né? Nós chamamos, foi a palavra que Deus colocou em nossos corações, foi que aqui seria a cidade das nações, ou seja, um local onde nós iríamos treinar jovens missionários para irem aos povos não alcançados. Então, hoje, nós estamos na construção desse lugar, né? Nós estamos construindo os primeiros anexos, os primeiros alojamentos, aonde nós queremos, a partir agora de fevereiro, já vai estar chegando outra turma do Pé de Poeira, né, que vão passar 6 meses aqui em treinamento, pessoas de várias partes do Brasil, né, que estão vindo aí, de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, Manaus, de várias partes do Brasil. Nós temos jovens que estão vindo para cá com esse sonho. Então, eles entram em contato pelo WhatsApp da gente e dizem, olha, o meu sonho, é ser um missionário, é servir em missões e tal. Eu digo, glória a Deus, venha para cá, que nós queremos fazer parte do seu sonho. Nós queremos sonhar com você. Né? Não necessariamente que você esteja até o resto da vida caminhando conosco, né? Mas você pode voltar para servir na sua igreja local e estar em outra localidade e nós estarmos juntos, né? Como eu costumo dizer, estamos juntos na missão, né? Porque a missão é de Deus, né? Nós estamos juntos porque estamos em um propósito só, né? Então nós precisamos investir nessas pessoas. E esse centro, né, essa cidade que está sendo construída é com esse propósito. Então agora para 2021 nós estamos trazendo alguns, acredito que até janeiro, em nome de Jesus, vai estar aberto os aeroportos, né, do mundo novamente para viagens internacional e as coisas vão começar a voltar à sua normalidade. E nós já temos no nosso planejamento trazer jovens lá da África, lá dos países de Gâmbia e Guiné-Bissau, para serem treinados aqui, né? Então nós já estamos com parceria com uma igreja em Angola, com uma igreja lá em Gâmbia, com uma igreja em Guiné-Bissau, com uma igreja em Moçambique, onde a gente quer que jovens venham para serem treinados. Depois de serem treinados, eles possam retornar para contribuir na localidade onde eles estão com o seu trabalho, com as suas vidas, com o exercício do seu chamado. Então, esse projeto, né, ele está sendo, já está em andamento. Até janeiro nós queremos estar com os alojamentos, os primeiros alojamentos já construídos, né? Nós estamos lá amanhã e depois vamos estar até em um mutirão lá, já subindo as paredes, né, se Deus assim permitir, dos nossos alojamentos, para que em janeiro e julho nós possamos estar recebendo a escola de curto prazo em janeiro e em fevereiro, e dando início a essa escola de médio prazo, para podermos avançar cada vez mais com essa obra missionária. Então, você, pastor, você jovem, você que tem esse sonho, invista,
né, nessas pessoas, né? Invista nesses que têm esse chamado, nesses que têm esse sonho, nesses que têm esse desejo, porque o campo é muito fértil, né? E nós vamos conseguir, com certeza, ter bons frutos e uma nova geração. Eu acredito numa nova geração. Eu não acredito assim naquela cultura de que vai vir uma geração e essa geração vai ser uma geração que vai transformar tudo. Essa geração só vai vir se ela começar hoje. Se nós começarmos a investir hoje, construir esse povo hoje, aí sim, nós vamos ter uma nova geração de pastores, uma nova geração de líderes, uma nova geração de missionários, com uma nova consciência, com uma nova capacitação e com um novo entendimento. Aí sim o reino de Deus vai continuar expandindo aí até os confins da terra. Amém?